Olá, senhores, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos dar continuidade ao nosso encontro passado. Antes de entrarmos especificamente na matéria desse encontro, preciso fazer uma errata, consertar um equívoco cometido na primeira aula. Eu disse que o surgimento do direito administrativo começaria, uma das certidões de nascimento da matéria, começaria no chamado caso Blanco. O caso Blanco ocorreu na França quando uma menor foi atropelada por uma vagonete. Já contei esse caso nos blocos passados, que transportava fumo. E eu disse que o nome da menor era Arete Blanco. Na verdade, não é Arete Blanco, é Agnes Blanco. Então, nesses meus surtos psicóticos, acabei confundindo o nome da doutrina, né? Quer dizer, da menina, dizendo, nessa minha abordagem. Então, retificando, se você anotou Arete Blanco, conserte no seu material, porque é Agnes Blanco. Então, na sequência, naquela aula, nós falávamos sobre a parte introdutória da matéria. Como disse, nascimento do direito administrativo, o direito administrativo como ciência autônoma, desacoplado do direito civil, o princípio da legalidade, as revoluções burguesas, independência das 3 colônias americanas, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa da Inglaterra. Nós vimos a ideia de Estado, a ideia de federação, dos elementos que formam o Estado, da autonomia política do artigo 18, da união, pessoa jurídica, união, pacto federativo, das competências administrativas, da repartição constitucional de competência, do federalismo, análise do federalismo, né? Ou seja, federalismo de cooperação. Então nós começamos por uma parte importante, sem a qual fica difícil avançar num estudo mais aprofundado do direito administrativo. Ora, superada essa parte da primeira aula, vamos entrar aí também, no final da aula passada, falava da organização administrativa do Estado em setores. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. O primeiro setor, a administração pública direta e indireta. O segundo setor, o mercado, composto por concessionários e permissionários de serviço público. O terceiro setor, pelo sistema SOS e OCIP. E deixei uma pergunta que eu respondi já no bloco passado, né, na aula passada. Qual desses 3 setores mais cresceria? E dentro de uma ideia de Estado mínimo neoliberal e gerencial, a partir do Programa Nacional de Desestatização, percebemos que os setores que mais crescem são o segundo setor e o terceiro setor, dentro daquela ideia da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, direitos de primeira geração, segunda geração e de terceira geração. Ora, avançando então, vamos começar a falar da administração pública, da função administrativa do Estado. Nós sabemos que a administração pública é uma das funções estatais. Alguns vão dizer que é uma função de natureza residual, tentando explicar as funções administrativas do Estado, dizendo que se o Estado não estiver legislando, se o Estado não estiver desempenhando função jurisdicional, o Estado estaria administrando. A essa teoria deu-se o nome de teoria da residualidade. É bem verdade que ela pode receber críticas, né? Como outras teorias também. A teoria do Poder Executivo, que diria que a administração pública só estaria presente, seria sinônimo de Poder Executivo. Sabemos que isso está errado, porque a função administrativa ela aparece atipicamente. Eu mostrei, inclusive, no módulo 2, quando falei da Lei de Licitação e Contratos, que a nova Lei de Licitações e Contratos vai falar expressamente isso, que a função, a atividade licitatória, a função administrativa pode se desempenhar atipicamente do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Então a nova Lei de Licitações está tramitando nas casas legislativas, prevê expressamente. Ou seja, então a gente sabe que por muito esse conceito está errado e ultrapassado. A função administrativa está presente tipicamente no Poder Executivo, mas atipicamente no Poder Judiciário, quando, por exemplo, faz um concurso para prover os seus cargos de juiz, técnico judiciário, analista judiciário. Esse concurso público é uma função administrativa no Poder Judiciário, só que é atípica. Quando o Poder Legislativo faz uma licitação para construir um novo prédio, no qual vai funcionar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, essa licitação do Poder Legislativo é a função administrativa atípica no Poder Legislativo. Então, pela teoria dos freios e contrapesos, check and balance, direito americano, a gente sabe que a função primordial do Estado é a função legiferante. Mas que o Estado também vai resolver crises jurídicas, vai dirimir conflitos de interesse através da função jurisdicional. E a função administrativa, chamada de função executiva, de executar a vontade prevista em abstrato nas normas, é papel do Estado, a administração pública. E na aula passada nós vimos uma divisão de competência administrativa, como por exemplo no artigo 23, competência comum administrativa dos entes federativos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A competência do 23 é uma competência, então, administrativa. Ah, mas e a competência do 22? É competência legislativa da União. Agora, a competência do 21 é competência administrativa da União. A competência do artigo 30, inciso 3º e seguintes, é competência administrativa dos municípios.
Então essa função administrativa do Estado é exercida por essa atividade, que é a atividade administrativa, que é uma das funções estatais. E ora, quando você vai aos livros de doutrina, eles vão dizer que a administração pública pode ser analisada sob o aspecto material, objetivo ou funcional, ou subjetivo, formal ou orgânico. Então, o que seria a administração pública sob o aspecto material, objetivo ou funcional? Ora, se cair isso numa prova para delegado, você vai ter que dizer que a administração pública sob o aspecto material consiste no exercício e no desempenho de uma atividade. Uma atividade a ser exercida por órgãos e agentes públicos. Então, quando eu olho, quando eu coloco uma lupa, quando eu jogo luz sobre o desempenho da atividade administrativa propriamente dita, o desempenho da atividade no mundo pragmático, como por exemplo, no patrulhamento urbano. Candidato, qual é a natureza jurídica do patrulhamento urbano? A Polícia Militar, materializando o artigo 144 da Constituição, parágrafo 5º, está patrulhando a via pública. Isso é uma atividade? Sim. De que natureza? Atividade administrativa. A polícia ali, o Estado ali, está inovando a ordem jurídica, criando obrigações de fazer ou não fazer exportar? Não, então não está legislando. O Estado está dirimindo conflito de interesse qualificado por pretensão resistida? Também não, então também não está exercendo função jurisdicional. Se não é função legislativa, se não é função jurisdicional, há do verbo haver grande chance de ser função administrativa. É bem verdade que eu não posso dizer que sempre que não estiver legislando, sempre que não estiver julgando, está administrando, porque pode ser uma atividade ou um ato político. E um pouquinho mais à frente a gente vai diferenciar ato de governo de ato administrativo. Funções de governo, funções de administração pública. São matérias e questões e atividades completamente diferentes. Então, a função administrativa do Estado, quando eu olho o Estado desempenhando uma atividade material, patrulhamento da via pública, uma aula sendo ministrada numa universidade pública ou num colégio público, no Colégio Pedro II, por exemplo, que é uma autarquia federal, uma cirurgia sendo realizada num hospital municipal. Todos esses exemplos são exemplos de atividades administrativas. Eu estou olhando a administração pública por um aspecto material, por um aspecto objetivo, por um aspecto funcional. Ora, e a palavra administração pública nesse contexto, vai dizer a doutrina, ela vai ser grifada com as iniciais minúsculas. Então a administração pública marcada com as iniciais minúsculas, escrita com as iniciais minúsculas, significa a administração pública em sentido material, objetivo ou funcional. Eu estou olhando a atividade em si. Agora, eu posso também jogar luz não sobre a atividade em si. Eu posso jogar luz sobre a pessoa que desempenha a atividade. Então, se eu for olhar o conjunto de pessoas, órgãos e agentes que desempenham a função administrativa do Estado, agora eu estou analisando a administração pública sob o aspecto subjetivo. Subjetivo, formal ou orgânico. Subjetivo é o contrário do objetivo. Então, se eu estou analisando no aspecto objetivo, pouco importa quem está desempenhando, eu estou olhando a atividade em si. Então, o aspecto subjetivo é o conjunto de pessoas, órgãos ou agentes públicos que desempenham a função administrativa. Então, se eu pensar, por exemplo, no artigo 21 da Constituição, compete à União prestar o serviço postal e o correio aéreo nacional, 21, inciso 10. Dizer que cabe à União, que compete à União, como quer o 21 da Constituição, significa olhar a administração pública sob o aspecto subjetivo. Porque agora eu estou olhando a pessoa jurídica União, pessoa jurídica de direito público interno, de acordo com o artigo 41 do Código Civil. Se eu estou olhando, por exemplo, que é o Departamento de Polícia Federal, estou falando de um órgão público, Departamento de Polícia Federal incumbe prestar um serviço de imigração, fiscalização de imigração e imigração, como está no artigo 144, parágrafo 1º, ou seja, aduana, polícia aduaneira, eu estou olhando para o órgão Departamento de Polícia Federal. Então, se eu estou olhando para o órgão, é no sentido subjetivo, orgânico, porque eu estou olhando para o órgão, ou subjetivo, orgânico ou pessoal. Ou seja, subjetivo, orgânico, ou formal. Porque formal é o contrário de material. Material é o desempenho da atividade. Formal é o conjunto de pessoas, órgãos e agentes. Subjetivo é o contrário de objetivo. Então, subjetivo, formal ou orgânico. Material, objetivo ou funcional. Quando eu olho para a função ou desempenho da atividade, eu estou olhando para a função. Então, é sentido funcional, objetivo, material. Subjetivo, formal ou orgânico. Então, senhores, a palavra administração pública no seu aspecto subjetivo, formal ou orgânico é escrita com as iniciais maiúsculas. E por que ela é escrita com as iniciais maiúsculas? Porque, senhores, nome de pessoa, nós sabemos que é escrito, é grifado com as iniciais
maiúsculas. Então, numa prova, ele pode mandar assim, candidato, tem diferença de administração pública escrita com as iniciais maiúsculas para a administração pública escrita com as iniciais minúsculas? Tem. A inicial minúscula é o sentido material, objetivo funcional. Eu estou olhando para o desempenho da atividade. Ministério de uma aula na universidade pública, cirurgia realizada no hospital, patrulhamento da via pública, limpeza urbana. Eu não quero saber a pessoa, o órgão ou o agente que desempenha, eu quero saber a atividade em si. Agora, se eu quero saber qual é a pessoa jurídica, qual é o órgão público ou qual é o agente público, aí eu estou falando da administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Aí eu estou olhando a pessoa, não a atividade. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Então é o que está nesse slide aqui, tá? Não vou ler slide porque, obviamente, a aula aqui não é para ler slide. O slide é só para dar um apoio. E aí a gente, então, começa a falar da teoria do órgão público. É um dos pontos principais, senhores, da administração pública direta. Para te falar a verdade, estudar a direito administrativo é estudar a administração pública direta, é estudar a teoria do órgão público. Mas, ora, antes de entrar especificamente em teoria do órgão público, é importante você lembrar o seguinte, nós vimos até agora que, dentro de uma divisão constitucional de competência administrativa, as pessoas políticas, quem são as pessoas políticas? União, estados, municípios e Distrito Federal. Dentro de uma repartição constitucional de competências, cada um dos entes federativos vai ter determinadas atribuições na seara administrativa, que deverá ser levada a cabo. Então, se eu pensar novamente, voltando ao exemplo da União, inciso 10, compete à União prestar o serviço postal e correio nacional, compete à União emitir moeda, compete à União regular a taxa de câmbio no país, compete à União uma série de coisas. Compete ao Departamento de Polícia Federal. Compete prevenir e reprimir o tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. O Departamento de Polícia Federal é um órgão da União. Então, compete, na verdade, à União, através de um órgão, Departamento de Polícia Federal. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. Como é que a União vai fazer isso? Vai fazer isso através de agentes públicos. Se vai fazer isso por meio de agentes públicos, significa dizer que deve haver um vínculo jurídico entre o agente público e a pessoa jurídica. E esse vínculo jurídico qual é? Ora, senhores, então eu tenho aqui a União, pessoa jurídica de direito público interno. A União se desconcentra, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, em órgão Presidência da República, que se desconcentra em Ministério da Justiça, que se desconcentra em Departamento de Polícia Federal. No Departamento de Polícia Federal, há um cargo público aqui, ó, um lugar na administração pública, com nome próprio, remuneração própria e funções definidas em lei. Cargo de delegado de Polícia Federal, que vai ser ocupado por um agente público, uma pessoa física, um delegado de Polícia Federal que fez o concurso e foi aprovado, DPF, ok? Essa pessoa física é um agente público. Ela vai manifestar vontade. Só que a vontade que ela manifesta não é imputada a ela, é imputada à pessoa jurídica a qual este órgão esteja subordinado. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, chama-se de teoria da imputação volitiva. Teoria da imputação volitiva dentro da teoria do órgão. Mas a pergunta é, antes disso, que antecede essa discussão, ora, qual é a relação jurídica que existe, candidato, entre esse agente público e a União? Porque esse agente público está praticando atos em nome da União. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. Artigo 144 da Constituição, parágrafo 1º, fala do Departamento de Polícia Federal, e salvo melhor juízo aí é o inciso 2º. Se não for o inciso 2º, é o inciso 3º, que descompete ao Departamento de Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito, entorpecentes. Então, um delegado federal está com a sua equipe reprimindo o tráfico ilícito de entorpecentes, praticando atos materiais, mas ele se vincula à União, porque ele é titular de um cargo que é lotado em um órgão, Departamento de Polícia Federal, que está na estrutura orgânico-administrativa da União, pessoa jurídica de direito público interno, artigo 41 do Código Civil. Qual é a relação jurídica? Ora, quem vai explicar essa relação jurídica é o direito administrativo, através de 3 teorias que vão aparecer na sua prova. Primeira teoria, segunda teoria, terceira teoria. A primeira teoria que tentou explicar essa relação jurídica, qual seria esse vínculo jurídico, foi a primeira teoria, teoria do mandato. Teoria do mandato. Depois surgiu a teoria da representação, e por fim, a teoria do órgão, que é o que nós vamos estudar aqui. Mas antes de enfrentar a teoria do órgão, eu preciso avançar para te explicar a teoria do mandato e da representação. Ora, o que dizia essa primeira teoria, a teoria do mandato? Que haveria um contrato de mandato, tipo daquele do direito civil, em que o mandante outorga poderes ao mandatário que vai praticar atos em seu nome. Então eu outorgo poderes ao João que vai praticar atos em meu nome. Entre mim e o João há um contrato de mandato. Entre a União e o agente público delegado de Polícia Federal, haveria um mandato, um contrato de mandato tipo direito civil.
em que a União outorgaria poderes para o agente público delegado de Polícia Federal para praticar atos em nome da União. Então esse agente público seria o mandatário da União. Essa teoria, se aparecer na sua prova, você vai marcar errado. Errado. Ela não prospera. Qual é a crítica que é feita a ela? Ora, senhores, um contrato de mandato precisa de ter um contratante e um contratado. E contrato de direito civil é negócio jurídico. Necessita de manifestação de vontade. A União compareceu, o agente público compareceu, dia, hora, local e data marcado para assinatura do contrato, para reduzir a termo a manifestação de vontade. A União apareceu? Não apareceu e não vai aparecer nunca. Porque a União não existe, senhores. A União só existe no plano jurídico. A União é uma ficção. Se a União tem natureza jurídica, primeira aula, né? Qual é a natureza jurídica da União? Artigo 41 do Código Civil. Se a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, lá no direito civil, quando você estuda a teoria da pessoa jurídica, você estuda que a pessoa jurídica é explicada por algumas teses. Tese da realidade, tese ou teoria da realidade técnica, tese ou teoria da ficção. Não interessa qual é a tese do direito civil, o que interessa é a União não existe materialmente. Ela não poderia comparecer para celebrar este acordo. Por isso a teoria do mandato é rechaçada. Ela não explica essa relação jurídica entre o agente público e o Estado, que neste caso estaria sendo apresentado por uma pessoa constituída, ou do poder constituído, que é a União. Pessoa jurídica público interno que faz parte da República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo 1º combinado com o artigo 18 da Constituição. Ora, então surge uma segunda teoria, que é a teoria da representação. O que essa teoria propunha? Que o agente público seria representante legal do Estado. O agente público representante legal do Estado. Como uma mãe representa seu filho menor incapaz impúber num contrato de compra e venda de um bem imóvel. Mas peraí, André, no seu exemplo aí que você acabou de citar, você disse, uma mãe representa seu filho menor incapaz. Então o que a teoria da representação vai dizer? Que o agente público seria representante legal da União. Só que qual é a crítica que a doutrina faz? Qual é a crítica que a doutrina faz? Quem precisa de representante legal é absolutamente incapaz. E como é que você vai equiparar a União, ente político, com autonomia política vista 4 capacidades, autogoverno, autofinanciamento, autoadministração, autolegislação, que nós vimos na aula passada? É um absolutamente incapaz? A teoria da representação, porque equipara a pessoa política ao absolutamente incapaz, ela também não prospera. Porque quem precisa de representante legal é o absolutamente incapaz. Você está olhando a aula, deve estar vendo aqui um desenho no meu braço, né? Não deve estar entendendo nada. É porque eu acabei de ministrar aula de medicina legal. E no módulo de medicina legal, se você comprou os dois no pacote, né, você deve ter assistido. Se não, é porque eu uso isso aqui, na verdade, na aula de medicina legal. Então não se assuste, eu sou louco em algum ponto, mas também não faço mal a ninguém, tá bom? Voltando então. Então a teoria do mandato está fora, a teoria da representação também está fora. Ora, e aí a pergunta é, que vai aparecer na sua prova, qual é a teoria que explica então a relação jurídica entre o agente público e a União, e o ente político e o Estado? É a teoria do órgão. É a teoria do órgão. E a teoria do órgão é uma teoria, primeiramente, não é exclusiva do direito administrativo. Ela nasce, inclusive, no direito civil. A teoria do órgão, ela é de um alemão chamado Otto von Guercke. Alguns falam Guercke, outros falam Guercke. Otto von Guercke ou Otto von Guercke, ok? Já foi questão de prova da AGU. Quem é o pai da teoria do órgão? Então já perguntaram isso aqui. Vale a pena você lembrar esse nome? Lembrar desse nome porque pode aparecer numa prova para delegado, já caiu na prova da AGU. A gente lembra que no concurso público nada se inventa, tudo se copia, né? Então quando você está estudando há algum tempo, já fez 5.000 questões de prova, por exemplo, 5, 10 mil, você vai ver que não tem grandes novidades, que as questões são repetições de questões anteriores. André, para mim tudo se repete. É, porque tudo é novidade, porque talvez você tenha feito pouca questão de prova. Se você aumentar, você vai ver que isso vai mudar. Voltando para cá. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a estudar a teoria do órgão. Então, estudar, senhores, a administração pública direta é estudar a teoria do órgão. E começamos de que maneira? Através de uma definição de órgão público. O que seria um órgão público, senhores? Então, aqui eu vou trabalhar com uma definição legal e depois eu vou partir para uma definição doutrinária. Então, pela definição legal, tá aqui, ó, Lei 9784 de 99, artigo 1º. Segundo o artigo 1º desta lei, que é uma das leis mais importantes do direito administrativo, juntamente com licitação e contratos, concessão e permissão. Ora, essa lei aqui, que é a Lei de Processo Administrativo no Plano Federal, o artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, vai dizer que órgão é uma unidade de atuação que integra a estrutura da administração pública direta e indireta. Então, repare, órgão para a lei
é uma unidade de atuação que integra a estrutura da administração pública direta e da administração pública indireta. Coloquei aqui, ó, unidade de atuação integrante. Unidade de atuação integrante. Integrante de quem? Que integra a administração pública direta e a administração pública indireta. Essa lei é uma lei federal. Mas, André, eu vou fazer concurso para delegado estadual. E eu vou fazer concurso para delegado estadual no Rio de Janeiro. Então, a lei do Estado do Rio de Janeiro é a Lei 5.527 de 2009. É a lei sobre processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro. No artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, copiou a definição de órgão da Lei 9784 de 99. André, eu vou fazer concurso para delegado do Estado da Bahia, de Minas, do Espírito Santo. Então, o que você tem que fazer? No seu estado, você tem que olhar para saber se existe uma lei própria acerca de processo administrativo. Se não houver, há uma súmula, inclusive, do STJ recente que diz que vai se aplicar, ou pode se aplicar a Lei 9784 de 99. Eu vou falar dessa súmula um pouco mais à frente. Quando falar especificamente da Lei de Processo Administrativo, eu vou voltar a esse assunto. Mas já adiantando que tem uma súmula recente do STJ que diz isso, que é possível aplicar para aqueles entes federativos, estados e municípios que não tenham lei própria sobre processo administrativo. Mas no Estado do Rio não se aplica a súmula do STJ, porque no Estado do Rio de Janeiro nós temos lei própria. Só que nesse ponto ela é coincidente com o conceito de órgão na lei federal. Então o órgão é uma unidade de atuação que integra a estrutura da administração pública direta e a estrutura da administração pública indireta. Ponto, acabou. Essa definição fica aquém do desejado ou ela é suficiente? Pergunta de prova oral. Essa definição, em termos normativos, ela fica aquém do desejado. Porque ela não enfrentou uma das principais questões acerca da teoria do órgão. Saber se o órgão tem ou não personalidade jurídica própria. É óbvio que os livros vão dizer que o órgão é um centro de competências desprovido de personalidade jurídica própria. Daqui a pouco eu vou dar a definição doutrinária. Mas isso é o que construiu a doutrina. O legislador nada disse sobre isso. O legislador nada apresentou acerca da personalidade jurídica ou não do órgão. Mas eu tenho como inferir isso, André, lendo somente a Lei de Processo Administrativo? Pergunta de prova. Tenho. Então, nesse contexto, eu peço para que você abra também a 9784 de 99. No artigo 1º, eu falei que está no inciso 1º, né? Então a gente vai olhar o inciso 1º, vamos olhar o inciso 2º e vamos olhar o inciso 3º do parágrafo 1º dessa referida lei aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. Porque daqui podem sair questões, inclusive para a primeira fase. Ora, o que está no parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 1º? Desculpe, da lei federal é parágrafo 2º, tá? Parágrafo 1º da lei estadual. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da lei federal, que é o que me interessa aqui nessa aula. A definição de órgão. Então eu já sei qual é. E já falei aqui. Só que no inciso 2º, a lei, artigo 1º, parágrafo 2º, define o que é, senhores? Entidade. Então o que seria uma entidade, candidato? E o que seria um órgão? Ora, quando você examina o inciso 2º e compara com o inciso 1º, você percebe que a lei diz assim, que entidade é uma unidade de atuação, vírgula, dotada de personalidade jurídica própria, vírgula, que integra a estrutura da administração pública federal. Opa, peraí, André. No inciso 2º ele está dizendo que órgão é unidade de atuação. No inciso 1º, você acabou de dizer, e eu li aqui, que órgão também é unidade de atuação. Então não tem diferença entre o inciso 1º e o inciso 2º? Tem, óbvio que tem. Se a lei é aberta, você está vendo. Qual é a diferença? A diferença é que no inciso 2º, o legislador disse que entidade, em que pese ser unidade de atuação, é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. E no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, ele diz que órgão é uma unidade de atuação que integra a estrutura da administração pública, mas nada disse acerca da personalidade jurídica própria ou não. Então, senhores, reparem, uma técnica comezinha de hermenêutica, órgão não pode ter personalidade jurídica própria, porque se tivesse, não haveria diferença entre o inciso 1º e o inciso 2º. Então, em que pese o inciso 1º nada ter dito acerca da personalidade jurídica do órgão, quando eu leio o inciso 2º, eu chego à conclusão que o que aconteceu no inciso 1º é aquilo que alguns autores chamam de silêncio eloquente. Ou seja, um silêncio proposital. E se é um silêncio proposital, eu não posso aplicar técnicas de complementação da norma, como, por exemplo, a analogia. Porque a analogia ela só pode ser usada quando o silêncio ele não é eloquente. Quando é um silêncio eloquente, eu não posso dar analogia. Aqui eu não posso usar a analogia.
Porque se eu usar analogia para entender que órgão tem personalidade jurídica própria, não haveria diferença entre o inciso primeiro e o inciso segundo. Não haveria diferença entre órgão e entidade. Tudo bem? Cuidado, porque isso pode ser uma questão de prova, que isso é mais difícil, né? Candidato, eu poderia usar a analogia para comatar a lacuna, o silêncio que o legislador apresentou acerca da ausência de personalidade jurídica do órgão público no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º? Poderia usar analogia? Não. Nesse caso, a analogia não poderia ser fonte do direito administrativo, em que pese a doutrina dizer que a analogia é fonte do direito administrativo. Agora, é fonte quando o silêncio não for eloquente. Porque quando o silêncio for eloquente, não caberá a analogia. Aqui um exemplo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, continuando. Ora, o que seria órgão? Já vi. E o que é entidade? Também já vi. Aí no inciso 3º, já que a gente está com a lei aberta aí, né? Parágrafo 2º, vamos lá ver o que está no inciso 3º. No inciso 3º, parágrafo 2º, inciso 1º, inciso 3º, parágrafo 2º, artigo 1º da 9784/99, você tem a definição de autoridade. 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 Então, o que é autoridade, senhores? Imagina a questão do próprio delegado dizendo o seguinte: autoridade é delegado de polícia, promotor de justiça, juiz e só. Tá errado, senhores, porque a lei a lei não traz essa minudeza. A lei não especifica cargo para dizer quem é ou não autoridade. Se você ler a lei de processo, ele diz o seguinte: a autoridade é aquele agente público dotado de poder de decisão. Ponto. Repetindo, a autoridade é aquele agente público dotado de poder de decisão. Então, o fator que vai determinar se é autoridade ou não é o cargo especificado em si. Então, se ele colocar a autoridade é o auditor fiscal da Receita Federal, tá errado. A autoridade é o delegado de Polícia Federal, tá errado. A autoridade é o juiz, tá errado. Segundo a lei de processo, a autoridade é todo e qualquer agente público dotado de poder de decisão. Então, tem poder de decisão? É autoridade. Não tem poder de decisão? Não é autoridade. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, 2º e 3º. São 3 institutos que podem dar ensejo a uma questão objetiva, cópia da lei, você tem que saber, ou podem trazer questões discursivas. Eu posso aplicar na técnica de complementação da norma lacunosa, eu poderia usar uma técnica de comatação da ordem jurídica através de analogia no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, quando nada tratou, trouxe um silêncio acerca da personalidade jurídica do órgão, analogia que poderia ser um instrumento de comatação da ordem jurídica? Não, porque aqui foi um silêncio eloquente. Ou seja, quando ele nada disse acerca do órgão e falou acerca da personalidade jurídica da entidade, é porque o órgão não tem personalidade jurídica própria. Porque o órgão é um centro de competências desprovido de personalidade jurídica própria, segundo ensinava o professor Eli Lopes Meirelles. Ok? Então eu acabei de ver com você uma definição legal de órgão. Legal por quê? Porque está na lei. Agora, a gente vai partir para uma definição doutrinária de órgão. E aí vou me valer inicialmente dos ensinamentos do saudoso professor Eli Lopes Meirelles. O Eli dizia que órgão público é um centro de competências. Mas se você for o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que é plexo de competências. Se você for o livro do Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele vai dizer que é uma universalidade reconhecida. Se você for a lei, ela vai dizer que é unidade de atuação. Então pode ser unidade de atuação segundo a lei. Universalidade reconhecida, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Plexo de competência, Celso Antônio Bandeira de Mello. E centro de competência, Eli Lopes Meirelles. Então cada um traz uma nomenclatura. Eu estou terminando esse bloco. No próximo bloco eu vou começar trazendo a definição doutrinária de órgão. E para isso nós vamos nos valer dos ensinamentos do saudoso professor Eli Lopes Meirelles. Tudo bem? Mas lembrando, né? Ou seja, na prova pode não aparecer centro de competências, como dizia o Eli, pode aparecer plexo de competência. Então se você vai fazer, por exemplo, delegado federal, há uma tendência nas bancas de delegado federal há anos a adotar Celso Antônio Bandeira de Mello como autor. E o Celso Antônio Bandeira de Mello usa a expressão plexo de competências. Então, chegando ao final desse bloco, no bloco seguinte eu vou reiniciar trazendo a definição doutrinária de órgão. Aguardo os seus lá. Um abraço, fiquem com Deus.